Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Brandão, bem-vindo à nossa sétima aula do nosso curso de Excel. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco falando sobre fórmulas de subtração e soma, aquilo que a gente já viu um pouco nas aulas passadas, mas nós vamos aplicar funções unidas, utilizando, por exemplo, soma, subtração, entre outras fórmulas que nós podemos utilizar juntamente dentro da mesma planilha. Como é que nós usamos basicamente a subtração? A subtração, nós podemos simplesmente colocar, por exemplo, em uma célula, começando com um nó de igual, o nome de uma célula, sinalzinho de menos, o nome de uma outra célula, para que nós possamos fazer essa subtração. De maneira simples, nós temos esse exemplo. Na linha 3, por exemplo, nós temos o fogão, onde nós podemos colocar na célula D3 igual a célula onde tem o total de estoque do fogão, menos a célula onde temos o total de vendidos, total de vendas de um fogão. Então, nós temos igual B3, que é o total de fogão em estoque, menos C3, que é o total de fogões que foram vendidos. Ao executar essa fórmula, eu aperto Enter, ele vai me dar, então, o total de 250 fogões vendidos. Simples assim. E essa fórmula, então, serve para geladeiras, para forno elétrico, para mesa, cadeira, para qualquer outro produto que esteja ali na coluna D, que seria a coluna de total. Essa mesma fórmula foi aplicada na linha anterior, na linha de geladeira, onde nós temos ali o total de 150 na célula D2, tá? Então, essa fórmula é uma fórmula básica de subtração, não preciso de uma fórmula específica de subtração. Porém, se eu quiser, por exemplo, subtrair números em um intervalo de células, como é que eu posso fazer isso? O que eu quero dizer com isso? Eu posso aplicar primeiramente uma fórmula de soma, onde eu vou somar, por exemplo, o estoque de todos os produtos, para saber quantos produtos eu tenho no total do estoque da minha empresa. E aí, nesse exemplo, eu posso aplicar essa fórmula primeiramente de soma. Então, eu chego ali na célula D4 e coloco igual soma, onde eu somo todos os produtos que tem em estoque na minha loja, independente de que tipo seja. E depois, então, eu aplico uma subtração. Eu coloco a soma entre B2 e B6 e subtraio por C2, para que eu possa, por exemplo, abater do meu estoque apenas a quantidade de geladeiras que foram vendidas. Isso serve para qualquer outro tipo de fórmula que eu queira fazer um abatimento e saber qual é o meu estoque real nesse momento. Vamos para um exemplo prático. Vamos lá, pessoal, vamos ao nosso exemplo. Aqui eu tenho uma planilha onde eu tenho produtos de uma determinada loja, o total em estoque que eu irei colocar, para saber quantos produtos são cadastrados inicialmente nesse estoque, e a quantidade de produtos que foram vendidos. Aqui embaixo eu vou ter o total atual, ou seja, o meu saldo atual de quantos eu tenho em estoque e subtraindo, então, o total que foram vendidas. É uma conta muito simples. Eu coloco aqui, por exemplo, que a esponja de aço, eu tenho inicialmente 100 produtos no estoque, sabão em barra 50, sabão em pó 100 também, sabão de coco 50, certo? Como é que eu vou fazer? Vamos supor que a quantidade de itens que foram vendidos aqui foram 5, 10, aqui foram 4 e aqui foram 6. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Para saber o total atual, eu vou ter que somar esse meu estoque aqui e depois subtrair do total de quantidades de itens vendidos. Então, eu terei que ter somas aqui embaixo. Aqui, para saber a quantidade que foram vendidos, eu faço uma soma simples. Então, aqui na célula C6, eu coloco igual, soma, e faço então a soma desses elementos aqui, certo? Da célula C2 até a célula C5. Aperto Enter e ele me diz que foi um total de 25 produtos vendidos, ok? E aqui então o total atual, ou seja, qual é o meu estoque atual depois dessa quantidade de itens vendidos? Eu chego aqui então e vou simplesmente fazer uma soma inicialmente também, para somar a quantidade de estoque e depois eu subtraio pela célula onde nós temos o total da quantidade de vendidos, que será a célula C6. Reparem que ele marca aqui, né, em azul e em vermelho. Eu aperto Enter e ele me diz então que o meu estoque atual é de 275. A grande vantagem é sempre aquela que eu digo para vocês. Por eu ter uma planilha dinâmica, se eu ao final do dia tiver uma outra planilha que insira aqui, por exemplo, ou manualmente eu insiro aqui que a esponja de aço, em vez de 5 vendidos, no total do dia, foram vendidos 15, eu aperto Enter, ele já me diz, atualiza para 35 o total de quantidade de itens vendidos e dá baixa automaticamente aqui também no meu estoque. Tá ok? Então esse tipo de planilha pode ser muito simples. Nós temos aqui então basicamente apenas uma fórmula de soma para saber quantos foram vendidos e uma fórmula de soma depois junta, né, unida a uma fórmula de subtração para que ele some a quantidade que tinha em estoque inicialmente para depois abater
pelo total de itens vendidos. Então aqui, por exemplo, eu posso ter a quantidade de itens que foram vendidos individualmente e eu posso ter então o total atual. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso acrescentar, por exemplo, aqui a coluna total. A coluna total, ela vai ser o que? A subtração entre o estoque e a quantidade que foram vendidos, para que eu possa saber individualmente quantos produtos ainda tem em estoque. Por exemplo, a esponja de aço ficaria como? Ficaria a célula B2 menos a célula C2, certo? Então, aplicando isso, ele automaticamente, né, como eu estou trabalhando com uma planilha formatada como tabela, né, reparem aqui que nós temos os filtros, ele automaticamente então me mostra que eu tenho 85 em esponja de aço, 40 produtos em estoque são sabão em barra, 96 são sabão em pó e 44 são sabão de coco, tá ok? Ele me dá então essa soma dos totais. Esse aqui eu não preciso, tá? Não preciso necessariamente utilizá-lo. Não preciso desse total, porque automaticamente eu já vou ter aqui então a quantidade de itens restantes. Aqui eu tenho a quantidade de itens restantes no meu estoque, depois dessas vendas, e aqui eu tenho então a quantidade total de itens restantes em todo o meu estoque, em todo o meu inventário. Tá ok? Essa planilha então pode ser muito útil para vocês no dia a dia. Eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos e aproveitem aqui para convidá-los a fazer comentários aqui pelo YouTube mesmo, nas nossas redes sociais, através do Facebook, facebook.com/danielbrandão.com.br, através do meu Twitter, que é twitter.com/daniel85pr, através também do Instagram, que também é instagram.com/danielbrandão.com.br. E deixo aqui meu convite para que vocês que não assistiram as aulas anteriores, fiquem à vontade. Nós estamos na 7ª aula, nós temos 6 aulas anteriores, onde você pode ver desde o histórico do Excel, que serve também para quem está fazendo concurso público, por exemplo, aos comandos básicos e até mesmo algumas formas condicionais. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!